Olha só! Tudo bem? Mais um vídeo pra gente bater aquele papo de se empoderar. Menos a Canela, que tá empoderada. Ela não precisa disso. Hoje a bebida que eu escolhi pro nosso papo é água com gás com umas rodelas de limão siciliano numa taça. Vou contar uma curiosidade sobre a minha casa, sobre a minha rotina, é que eu adoro beber as coisas na taça. Não importa o que é, se é refrigerante, se é água, se é suco, se é vinho, se é cerveja, eu adoro a taça e é o copo que eu escolho, sabe assim? Vanessa, mas nada a ver, taça, essa taça aí é só pra vinho. Bom, já que a gente tá aqui pra conversar e olha, teve muito pedido sobre transição capilar. E o que isso tem a ver com se empoderar, né? Então, o tema de hoje vai ser essa cabeleira aqui. Vamos lá. Deixa eu contar um pouquinho pra vocês da minha história, né? Porque cabelo tem a ver com história, tem a ver com passado, tem a ver com infância. E pra começar, o meu cabelo, como vocês podem ver, é bem cacheado, tem muito volume. E quando eu era criança isso não era legal, não, nem um pouco. Lembrando que hoje em dia a gente fala de cabelo cacheado de uma forma... A gente fala de cabelo cacheado de uma forma muito diferente que a gente falava antigamente, né? Eu tenho 32 anos, há 25 anos atrás, cabelo cacheado tinha um creme só na prateleira. Hoje você vê N opções. A gente fala de número de cacho, qual que é seu cacho, qual que é a mistura dos seus cachos. Então é uma conversa que mudou muito, né? Ainda bem. E aí quando eu era criança, a gente também não falava de como cuidar do cabelo cacheado. Até porque, gente, vocês começaram a perceber que antes não tinha outra opção de cabelo, era cabelo liso. Então as pessoas não falavam de outro tipo de cabelo. E aí, quando você ia pro cabelo cacheado, ninguém sabia cuidar do cabelo cacheado, porque não tinha que cuidar, você tinha que mudar o cabelo. Você não podia aceitar esse seu cabelo. Então, como cuidar do cabelo cacheado? Então não posso culpar nem a minha mãe, né? Porque ela também não sabia fazer isso. E eu lembro que eu penteava meu cabelo, né? Minha mãe penteava muito meu cabelo, com escova mesmo. Então imagina, eu não coloco escova no meu cabelo hoje. Tudo é dedo, garfo. Então imagina você pegar a escova e começar a pentear esse cabelo. Vai ficar um negócio surreal, né? Cheio de frizz. Seco, porque imagina você esticar o cacho com uma escova normal. Então era isso que acontecia. E aí tinha que prender, fazer aqueles rabos de cavalo, prender bem, porque ele não ficava bonito, né? Claro. E isso me trouxe muitos traumas de infância. Crianças, né? Seres iluminados do mundo, que são bem sinceros do que eles acham, são cruéis, eles falam mesmo, e foi assim por muitos anos. E aí eu comecei a alisar meu cabelo. Então eu lembro muito bem que as pessoas falavam que o meu cabelo era um cabelo ruim, era um cabelo feio, né? Ai, muito armado, tadinha, né? Coitada da Vanessa, olha o cabelo dela. Aí eu fiz meu primeiro relaxamento, foi quando chegou o relaxamento afro, né, na minha realidade. Relaxamento afro, vamos levar a Vanessa pra fazer, já podia fazer, acho que era 14 anos, 12 anos, não sei. Sei que tinha uma idade que você podia já fazer. Fui fazer o tal do relaxamento afro. Fiz, meu cabelo ficou liso. Nos primeiros, ele não chegou a ficar liso, ficou aqueles cachos soltos. E aí foi quando eu comecei a gostar de ter cacho. Mas, com o passar do tempo, ele vai alisando. E aí eu comecei a ter o cabelo liso.
Eu lembro muito bem que quando eu fiz o primeiro relaxamento, eu fui muito elogiada. A minha família falou muito bem, né? Nossa, como seu cabelo ficou lindo. Nossa, como você tá linda. Nossa, esse cabelo maravilhoso. E aí? Eu descobri a felicidade. Tcharam! Lembra do roteiro? O roteiro da minha vida é ter cabelo liso, senão eu não vou ser bonita, senão eu não vou ser elogiada. Então, bora botar no roteiro cabelo liso pra essa personagem o resto da vida. Cada vez mais bonito, cada vez mais liso e tava tudo certo, gente. Eu tava feliz com o meu cabelo. Meu cabelo, de fato, era muito bonito também. Me deixava muito bonita com aquele cabelo. E aí foi mudando algumas coisas no mundo, começou a vir mais volume. Aí eu me sentia melhor com o cabelo mais volumoso. E isso já me trouxe, interessante, né? E aí eu já não queria mais ficar com o cabelo tão alisado. Aí, gente, eu comecei a ter consciência de produtos. A empresa que eu trabalhava falava muito de produtos não nocivos, produtos que tudo que você coloca no seu corpo vai pra dentro do seu corpo. Então, tudo que eu colocava no cabelo, no couro cabeludo, entrava pra minha corrente sanguínea. Na pele, tudo que você coloca na pele vai pra sua corrente sanguínea. Então, gente, eu comecei a ter mais consciência sobre o uso de produtos no meu corpo. E aí veio essa consciência do que eu tô colocando no meu corpo. Comecei a ter consciência sobre ingredientes nocivos que a gente coloca no nosso corpo. Seja eles no rosto, no corpo, no cabelo. Então, aquilo começou a pensar, nossa, imagina a progressiva que eu faço há tantos anos. E tá aqui, é tipo cigarro, né? Fumou, se você parar, ok, mas o que aconteceu antes não vai mudar. Tá daquele jeito e vai ficar daquele jeito. Então tá aqui dentro essas químicas, né, que vieram com toda essa história. E aí eu comecei a pensar sobre isso apenas. Mas eu vou ficar com meu cabelo liso. Eu já tinha tentado fazer transição capilar outras 2 vezes. Mas assim que começava a aparecer a raiz do cabelo, na hora eu ia pro cabeleireiro fazer a progressiva, porque eu não conseguia aceitar o cacho, a raiz cacheada, e ele começava a armar, ele começava a ficar com volume. Não. E aí, o que acontecia, gente, nesse momento? Eu lembrava de todas aquelas coisas que eu ouvia do meu cabelo. Que eu assisti um filme na Netflix, que é um filme que chama A Felicidade por um Fio, inclusive, indico. É um filme que mostra essa realidade do cabelo, da transição capilar. Mostrou a história da personagem, e a história da personagem era a minha história, desde criança, assim. Então eu fui lembrando de cenas como, por exemplo, eu não entrar na piscina, ou eu não ir pra praia, não entrar no mar, por causa do meu cabelo. Porque na época, quando eu era criança, não tinha progressiva, não tinha o relaxamento, eu não podia fazer, né? Tinha, mas eu não podia fazer, porque eu era criança. Então eu fazia escova. Só que minha mãe não tinha como pagar a escova com frequência. Então eu tentava manter aquela escova o máximo que eu pudesse, né? Então olha a tortura, imagina isso, né? Então, se eu fosse pra praia, eu não podia entrar na água, eu não podia correr. Eu era uma criança que nunca tinha pulado corda, por exemplo. Tem um pouco a ver com a aceitação do corpo e tem um pouco a ver com o cabelo também.
tudo que eu pudesse para manter ele liso, eu faria. E aí, no filme, ela fala disso. No filme, ela fala de você não poder pegar, tomar chuva, o sofrimento que é você alisar um cabelo, né, cacheado. E isso me pegou muito. E no filme ela faz uma transição, né? E aí eu comecei a pensar mais sobre isso. A pensar, por que não? Por que eu não posso tentar de novo? E eu comecei a pensar, será que... E aí eu comecei a pensar, olha só, será, Vanessa, que você gosta do seu cabelo? Será que ele não é muito ruim mesmo? Você vai fazer isso pra quê? Olha só, será que você vai se arrepender muito? Aí vem o que eu falo pra vocês de se empoderar é uma decisão. Vinha a minha decisão de, tá bom, o cabelo é meu, a decisão é minha, então se eu não gostar dele cacheado, eu aliso de novo. Simples assim. Eu decido pela minha felicidade qual é o meu caminho. Até que eu comecei a transição e muitas pessoas me ajudaram nesse projeto transição. Uma delas foi uma colega que eu trabalhei junto com ela, a Lígia. A Lígia foi minha consultora na Natura e ela fez a transição capilar, então eu encontrei ela pessoalmente um dia e eu falei, nossa, seu cabelo tá lindo. E me deu uma felicidade, assim, sabe? De ver uma pessoa de perto que fez transição e que tava com o cabelo lindo. E a Amanda, que trabalhou comigo também, que tinha feito a transição capilar e tem um cabelo lindíssimo, fantástico, maravilhoso. E a gente começou a conversar sobre isso. Ela me mostrou foto dela com o cabelo liso, me mostrou foto dela com o cabelo cacheado e como mudava a pessoa, sabe, gente? Muda, vocês já devem ter visto antes e depois. A pessoa, ela é bonita, mas ela fica radiante com o cabelo dela. E foi isso que aconteceu com a Amanda. E aí eu comecei a conversar mais com a Amanda, que estava mais próxima de mim naquele momento. E ela me dava várias dicas e eu comecei a transição. E foi muito difícil, porque você lidar com o cabelo meio liso e meio cacheado é muito, muito difícil. Então, desde bigodinho a aquele Babyliss, eu já tinha aquele Babyliss automático, sabe? Que suga o cabelo e cacheia. E aí, eu descobri que tudo que você coloca quente, perto do cacho, pode dificultar a transição. E aí eu comecei, nossa... Tô muito aí, gente. Nossa, não vai ficar legal isso. Vou tentar, tá? Parar. Então, eu comecei a parar de usar o quente. E aí foi o bigodinho. Foi péssimo, assim. Dá muito trabalho, muito trabalho. Eu comecei a assistir muito vídeo e comecei a ficar desesperada. Até que um dia eu comecei a ler sobre o tal do Big Shop, de cortar cabelo bem curtinho, onde tá o cacho, né? E aí eu fiz. Eu tomei a decisão, tomei coragem, fui pelo meu coração e fiz o grande corte, né? Que em português chama grande corte. Oi, gente. Como que eu decidi? Antes disso, deixa eu contar pra vocês o que aconteceu antes do corte. Por que eu decidi cortar o cabelo? Teve um casamento de uma amiga minha que eu tava na transição e ia ter esse casamento. E aí eu comecei a ficar desesperada porque eu não conseguia arrumar meu cabelo. Mentira, eu nem pensei em não conseguir arrumar. Eu achei que ia ficar horrível, porque eu nunca tinha feito um penteado com o cabelo daquele jeito. E eu fui cortando durante esse processo, eu fui cortando um pouquinho pra tentar manter ele menos comprido, a parte lisa. Então eu fui tirando o liso aos poucos. E aí eu fui num salão de... E aí eu fui num salão pedir ajuda. E a
ajuda a fazer um penteado? Eu preciso de um penteado pra hoje, porque o casamento é hoje, eu já tava desesperada, tinha entrado em colapso. Ele falou, eu não tenho horário e eu não consigo te ajudar, porque aqui a gente só trabalha com o cabelo cacheado. A gente não... Só se a gente cortasse seu cabelo. Eu fiquei, não, cortar como? O grande corte? Isso! E aí eu falei, não quero. E aí, nesse salão, foi a primeira vez que eu me senti olhada e respeitada pelo cabelo que eu tinha. Porque todo salão que eu frequentava tinha muito mais pessoas com cabelo liso do que com cabelo cacheado. Então eu tava sempre meio fora do padrão, de novo, né? E ali só tinha cabelo cacheado. Então foi a primeira grande descoberta da minha vida, um salão só de cabelo cacheado. E aí ele sentou comigo e começou a perguntar pra mim, por que você acha que seu cabelo não é bonito? O que tá te incomodando? Por que você não faz o corte? E a gente começou a conversar. E foi a primeira vez que eu fui num salão de cabeleireiro que a pessoa olhou pra dentro de mim e da minha dor e não falou só do meu cabelo. Foi uma experiência fantástica. E aquele dia eu voltei pra casa, fiz o que dava pra fazer no cabelo pra ir no casamento, ficou bom, não ficou ruim. E marquei pra semana seguinte cortar o cabelo. Aquele lugar me empoderou tanto sobre o meu cabelo, me deu tanta força pra aceitar o meu cabelo. Eles tinham um turbante, eles tinham fivelas, eles tinham várias opções pra te ajudar, sabe? Pra ajudar naquele momento. E aí aqui eu já trago uma dica principal pra vocês. Isso é pra qualquer coisa que você decidir sobre a sua vida. Cerque-se de pessoas que estão com você, que acreditam na mesma coisa que você. Não adianta você decidir uma coisa pra sua vida e só ter pessoas te cercando falando o contrário. Isso dificulta muito a decisão de seguir em frente. Então a minha dica é, mesmo que você não consiga mudar o seu todo completo, que isso também é muito difícil, tenha pessoas, converse com pessoas, mesmo que à distância, que vão te apoiar na sua decisão. Então estar naquele salão aquele dia me deu uma força, me deu uma alegria. E quando eu fiz o corte, também. Quando eu fiz o corte, foi um dia muito difícil. Porque na hora que cortou o cabelo, ficou muito curto. Eu vou colocar uma foto aqui, vai aparecer uma foto pra vocês verem. Ficou muito curto. E o meu cabelo tava assim antes. Mostra a foto. Aqui foi quando eu comecei a transição. Aqui foi mais ou menos no meio. Essa foto aí é do casamento que eu fui, do penteado que eu falei pra vocês. E esse dia é o dia que eu cortei o cabelo. Fiz então o grande corte. E foi desesperador, foi horrível, foi impactante demais. Por muitos motivos, e não era só o cabelo mais. Ali tinha também uma questão de sensualidade, de feminino. Eu me senti nada feminina com cabelo curto. Foi uma sensação muito forte pra mim, que é uma coisa muito forte em mim, né? A sensualidade, essa parte feminina. Quando eu me olhava no espelho, eu levava um susto, porque uma coisa é importante. Eu fixei na minha mente que a Vanessa bonita e a imagem Vanessa era com aquele cabelo liso. E aí do dia pra noite, cabelo comprido e liso. Do dia pra noite eu tava com cabelo curto e cacheado. Me senti feia, me senti fora do padrão, me senti esquisita, me senti um ET, não me senti mais mulher, me sentia... faltava feminino pra mim, dentro de mim. Eu comecei a me distanciar disso, eu comecei a não me olhar no espelho mais. E apesar de eu falar que estava tudo bem, foi desafiador. E eu ouvi muita coisa ruim, muita coisa ruim. Uma delas é você ouvir... Porque assim, a família tinha muito... Dentro da minha história, a família foi muito significativa. Quando eu ouvi a primeira vez que eu tinha ficado bonita da minha família, quando eu alisei o cabelo, né? E aí quando eu cortei o cabelo e ouvi da minha família
você vai ter coragem? Acho que foi uma das coisas mais difíceis que eu já ouvi. Se eu ia ter coragem de deixar o meu cabelo natural. Você sabe quanto isso é forte? O quanto isso é desempoderador? E o quanto eu tinha que olhar todo dia na frente do espelho e falar: eu vou conseguir. Porque essa sou eu. Esse é o meu cabelo. Por que que eu não mereço ser eu? Por que que eu não posso ser eu? Eu tenho que ser outra pessoa, eu tenho que ter o cabelo de outra pessoa. Quando as pessoas falavam pra mim: Vanessa, mas seu cabelo era tão lindo, por que que você tá fazendo isso? Eu falava: meu cabelo era lindo mesmo, mas ele não era meu. A última vez que eu sentei na cadeira pra fazer progressiva, que aquele cheiro, não sei se quem sabe, quem faz sabe, quem já fez sabe, quem nunca fez eu vou te dizer que arde muito o nariz e os olhos, porque é um produto muito químico, né? E arde muito. Quando começou a arder meus olhos e meu nariz, eu pensei: por que que eu preciso passar por isso? Por que que eu tô fazendo isso com o meu corpo? Pra ficar no padrão de beleza que... Pra não me aceitar, porque isso, gente, só reafirma você não se aceitar. Só reafirma que você não merece ser você, que você não pode ser você. Então, não foi fácil, como eu falei pra vocês, e olha só, eu consegui. E eu fui descobrindo... meu cabelo cresce muito rápido, que quando a gente trata ele com amor, ele responde com amor. Eu descobri que esse cabelo é perfeito pra mim, porque combinou muito bem comigo, óbvio, porque eu nasci com ele, ele é meu, ele é o cabelo que eu tenho que ter. E eu tô amando descobrir cada dia uma relação diferente com o cabelo. Que antes eu tinha uma relação, hoje eu tenho outra. Tem dia que ele acorda do jeito que ele quer e ele não fica do jeito que eu quero. Esse é um outro aprendizado. Ele é um cabelo e é meu cabelo, ele também merece ser respeitado. Não é porque eu quero que ele fique com menos frizz hoje que eu vou fazer o que for preciso. Não, é uma questão de também respeitar o tempo das coisas. É um aprendizado fantástico. Mas, se eu posso dar um recado para vocês sobre isso, além de se empoderar, é uma decisão, não é uma decisão fácil, porque ela vai sempre bater de frente com o que você acreditava ou com o que as pessoas que estão à sua volta acreditam, ou com muitas coisas desse tipo. Então não é fácil, não é uma decisão fácil. Dói, mas o resultado é tão delicioso, é muito delicioso. Hoje, o meu cabelo, ele me dá um pertencimento meu, de Vanessa, que me dá mais segurança, inclusive, de tomar as decisões pela minha vida. Porque antes eu ignorava a Vanessa. A Vanessa era uma pessoa que eu não aceitava, né? Eu não aceitava o cabelo, eu não aceitava o corpo, eu não aceitava o tamanho, eu não aceitava nada. Não aceitava meu pé, aceitava um monte de coisa. Talvez meu nariz. E quando eu comecei a transição, eu comecei a me enxergar. Não foi fácil, tá? Tem um monte de coisa que eu ainda tô trabalhando. Mas começou a me dar força e a me dar pertencimento de mim mesma. Me dá pertencimento do meu ser. Me dá pertencimento da Vanessa e não do cabelo liso, do corpo magro ou da coxa fina. Tem muita coisa nessa história. Mas fazer a transição capilar está sendo um presente, né? Hoje não é mais transição, porque ele já está totalmente cacheado. Hoje é aceitação de cabelo cacheado, talvez.
tá sendo um presente e eu posso falar mais disso, de como foi esse processo detalhado, mas o que eu queria deixar de recado hoje para vocês é esse. Se empodera, mas decida se empoderar, porque não vai ser fácil. As pessoas à sua volta que você mais ama vão achar que você está enlouquecendo. E aí, você descobriu que você está no caminho certo. Um beijo, foi uma delícia bater esse papo com vocês. Tomar minha aguinha aqui, ó. E até a próxima.